Olá, muito boa noite a vocês, meus irmãos. Que o Espírito Santo possa realmente encontrar um lugar em nosso coração nessa noite. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Amado, vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa palavra? Meu Deus e Pai Todo-Poderoso e Santo, eu quero diante do Senhor colocar as nossas vidas agora, pedir que o Teu Espírito Santo tenha realmente liberdade em falar conosco, em trazer a revelação da Tua Palavra em nós nesta noite. Que as nossas decisões, os nossos pedidos e as nossas intenções sejam alinhadas nesse momento com as vontades de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela Tua vida. Amado, quando você está prestes a tomar uma decisão ou fazer uma escolha significativa para a tua vida, você sempre procura saber quais as vontades de Deus para essa decisão? O que Deus aconselharia você a fazer se você buscasse e o ouvisse? E eu digo buscasse e ouvisse porque tem muitas pessoas, querido, que tomam decisões erradas ou fazem escolhas que se arrependem amargamente. Por quê? Porque não ouviram, e se ouviram, não atenderam às vontades de Deus para a sua vida. Amém ou não? A verdade é que muitos de nós simplesmente ignoramos as vontades de Deus para priorizarmos as nossas vontades. Você concorda comigo? Eu quero que, se possível, você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Amém? 1 Samuel. Abra, por favor. Samuel, para quem não sabe, foi um profeta que foi oferecido a Deus pela sua mãe Ana, ainda no ventre. Ele foi separado por Deus ainda muito jovem como um profeta, né? Foi o profeta Samuel que inaugurou a monarquia em Israel. O primeiro rei que Samuel ungiu foi o rei Saul. E depois de Saul ele ungiu o rei Davi. Amém? Então Samuel ele era considerado um grande profeta, ele foi realmente um grande homem de Deus. Então mesmo que você seja um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite é alinhar as nossas vontades com as vontades dele. Amém? É isso que Deus quer fazer nessa noite, é alinhar as nossas vontades. A minha vontade ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Vamos ler então 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim. Verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá dó de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir, Senhor? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. Perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer que eu unja. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse:
o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Versículo 13 e último. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Maravilha, amado. Então, esse texto ele começa com Deus puxando a orelhinha de Samuel. Deus puxando a orelhinha de Samuel. Como Saul foi o primeiro rei que Samuel tinha ungido, Samuel tinha um carinho muito especial por Saul. Muito especial. E ele queria realmente que Saul se desse bem na monarquia. Queria que ele tivesse realmente um encontro com Deus, que ele fizesse o que era reto aos olhos de Deus. Essa era a vontade de Samuel. Mas, no entanto, Saul mete os pés pelas mãos, começa a fazer aquilo que não agradava o Senhor, e o Senhor então rejeita o rei Saul. E aí no versículo 1, o Senhor diz para Samuel assim: até quando você terá dó de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Ele continua e diz: encha um chifre com óleo e vá para Belém, e eu enviarei a Jessé, porque eu já escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Amados, até quando nós vamos ficar insistindo em uma porta que Deus já fechou para nós? Até quando nós vamos ficar insistindo, batendo em portas fechadas? Deus está dizendo para muita gente, para nós, nesta noite: olha, filho, acabou. Isso não é mais para você. Para de ficar tentando arrombar a porta que eu já fechei. Eis que faço coisas novas para você. Deus está dizendo. Deus está dizendo que abre novas portas para nós, mas essa já foi fechada. E Ele está dizendo para nós não insistirmos em portas fechadas. Ele diz para Samuel: olha, agora você irá ungir um outro rei, mas um rei que eu escolhi. Ou seja, eu estou fechando uma porta que não serve mais para Israel e eu estou abrindo uma porta nova. Este rei, ele não serve mais para ser rei em Israel. Eu vou levantar um outro rei. Amado, não tentemos arrombar portas que foi fechada por Deus. Porque quando nós arrombamos uma porta fechada por Deus, a única coisa que nós encontramos atrás dessa porta são dores, tristezas. Porque se foi fechada por Deus, porque não serve mais para nós. A parte A do versículo 2 diz que Saul fala para Deus assim: Senhor, como eu poderei ir ungir outro rei? Se Saul ficar sabendo disso, Deus, ele me mata. Amado, desculpas, justificativa para não abandonar velhas amizades. Às vezes eu justifico demais, nós justificamos muito para não perder aquilo que nós tínhamos. Samuel, ele era amigo de Saul, mas aquela amizade já tinha se corrompido, aquela amizade já não servia mais para Samuel. Era uma amizade corrompida. Amém ou não? É hora de nós esvaziarmos das nossas vontades para darmos atenção e obediência às vontades de Deus.
Amém ou não? Interessante que às vezes nós ficamos de pé, parados diante de uma porta que foi lacrada por Deus, e a gente fica ali espancando aquela porta, não é isso? Querendo entrar de qualquer jeito. Deus está dizendo, não tem mais nada para você aqui, meu filho. Amado, nós não podemos ficar insistindo em amizades que só destroem as nossas vidas. Poxa, mas até uma amizade? Sim. Amado, falar de Deus para eles, evangelizá-los é uma coisa. Agora, misturarmos com eles, concordar, apoiar com os erros e atitudes de alguns amigos, vamos dizer colegas, isso não terá aprovação de Deus. Nossa, pastor, mas Deus fecha até portas de amizade se estiver prejudicando a sua vida, se estiver destruindo a sua vida, Ele fecha sim. Amém? Você entende dessa forma? Sabe, talvez Deus fechou uma porta aparentemente muito boa na sua vida e ainda não abriu outra. Entenda uma coisa. Esse espaço de tempo entre uma porta fechada e outra aberta é o espaço que Deus está trabalhando em seu coração. É o espaço de tempo que Deus está moldando o seu coração para que quando Ele abrir uma nova porta, você valorize com responsabilidade essa porta que o Senhor abrir novamente. Amém? Então, se uma porta foi fechada para você e ainda não foi aberta outra, Deus está moldando a sua vida. Deus está preparando você para receber essa nova porta, essa bênção. Amém ou não? Tem pessoas que vivem pedindo, por exemplo, um emprego melhor para Deus, não é? Tem pessoas que vivem pedindo, Senhor, eu precisava de um emprego melhor, eu queria um emprego onde eu desse uma condição de vida melhor para minha família, para os meus filhos. Isso não é errado. Não é errado você pedir um emprego, uma porta de emprego melhor para Deus, não. Pessoas oram, jejuam, perseveram nas orações. Mas o problema é que quando muitas pessoas conseguem essa porta de emprego, a pessoa some. A pessoa abandona a igreja, some do ministério, a pessoa vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, se apagando, até sumir, não ser encontrada mais. E aí o que acontece? Para nossa proteção, para Deus nos proteger e nos manter firme nele, Deus vai e fecha aquela porta novamente. E aí a gente não entende, volta correndo para a igreja, volta correndo para Deus, volta correndo e diz, Senhor, o Senhor fechou, não deu certo, eu preciso de outra, e ele fica ali implorando por outra porta aberta, mas aí Deus vai começar a trabalhar no coração daquela pessoa para fazer com que quando ela conseguir uma nova porta, ela valorize mais aquele que a deu, aquele que abençoou você com essa porta aberta. Amém, amado? Amém? Versículo 3, Deus diz, convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então, Deus nesse texto, ele deixa muito claro que é Ele quem conduz todas as coisas. É Ele que nos mostra o melhor a fazer. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele está dizendo que as melhores decisões tomadas são quando nós tomamos na presença dele. São quando nós oramos para tomar a decisão. Eu gostaria muito de fazer isso, pastor. Tá bom. Busque uma resposta de Deus. Busque uma resposta de Deus para ver realmente se essa é a vontade de Deus para você. Agora, muitas vezes nós paramos diante do Senhor como goteira. Você já viu o cristão goteira? Aquela pessoa que só pede, para diante de Deus e fica e fala. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. Às vezes Deus está dizendo isso não é para você mais, meu filho. Não, Deus, mas eu quero.
Eu quero, o Senhor precisa me dar isso, mas filho, eu tenho coisa melhor para você. Não, Deus, eu quero é isso, eu preciso disso, e fica ali insistindo, eu quero, e eu quero. Deus está dizendo, mas filho, eu já fechei essa porta. Eu já fechei essa porta, e você continua insistindo. E às vezes você acaba até conseguindo aquilo que você tem insistido tanto, mas consegue por arrombamento. Não terá bênção de Deus em porta arrombada, querido. Não terá bênção de Deus. Como assim, pastor? Mas a palavra de Deus diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se abriu, foi Deus que abriu. Entenda bem. Entenda bem que ninguém pode abrir porta que Deus fecha, mas o livre-arbítrio que Deus deu a mim e a você nos permite arrombar essa porta. Amém? Você está entendendo? Então o livre-arbítrio permite. Eu quero isso, mas não vai fazer bem para você, mas eu quero e vou fazer. Tá bom. Deus diz, então faça, mas não tem bênção minha nisso. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Deus levanta uma pessoa e diz para ele assim, olha, eu vou te abençoar na profissão de motorista, de caminhoneiro. Você vai ser caminhoneiro, você vai ter um caminhão, você vai trabalhar de caminhoneiro, vai ser motorista, e eu vou te abençoar muito nessa porta que eu abri agora para você. E aí a pessoa olha para Deus e diz, Deus, mas eu não quero. Eu não quero ser motorista, eu quero ser pedreiro. E nada contra motorista nem pedreiro, mas ele diz, olha, eu quero ser pedreiro, eu vou ser pedreiro. Não, filho, mas você vai prosperar como motorista, como caminhoneiro. E aí passa, Deus procura você, você está trabalhando como pedreiro. Mas não é pedreiro que eu tenho para você. Ou seja, ali você não vai prosperar. Ali não tem bênção, porque você arrombou uma porta que não foi de Deus para você. Ah, mas eu estou dentro da igreja, então melhor. Vou dizer outra coisa para você. Deus levanta uns para profetas, pastores e várias pessoas. Deus levanta cada um no seu ministério. Deus tem um ministério para você como levita, obreiro. Vamos dizer levita. Deus tem um ministério. Fala, filho, você vai ser levita na igreja. Não, Deus, mas eu quero ser pastor. Você pode ser um pastor levita, mas vamos imaginar que Deus quer que você seja um levita na igreja. Pronto. E aí você vai pregar, você vai ser um pastor e não quero ser levita. E aí? E a bênção de Deus? Pregar é uma bênção, mas Deus diz para você ser levita. Tem coisas que nós arrombamos. Não foi um levantar de Deus. Amém? O versículo 6 e 7 diz que quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer que eu unja. Olha só, versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê aparência, mas o Senhor vê coração. Amados, nem tudo que parece ser bom para nós é bom para nós. Se não houver um sim de Deus, não serve para nós. É destruição para a nossa vida, com certeza. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos de Deus. Precisamos aceitar o sim ou não de Deus. Ah, pastor, quando eu tinha aquilo era bom demais. Quando eu tinha aquele emprego, quando eu tinha aquele carro, quando eu tinha aquela casa, quando eu tinha aquele casamento, quando eu tinha aquilo, era muito bom. Era bom demais. Eu era muito feliz, pastor. Amado, não tem mais. Aquela porta já foi fechada. Nós precisamos aceitar isso. Aquele povo que caminhava no deserto com Moisés, você conhece a passagem, eles reclamavam direto. Eles viviam reclamando para Moisés, mas lá no Egito nós tínhamos carne,
Lá no Egito nós tínhamos tempero, lá no Egito nós tínhamos farinha, no Egito nós tínhamos rapadura. Amado, você não está mais no Egito, Deus já te tirou de lá. Nós temos que parar de viver por aparências, justificando aquilo que nós já tivemos e não temos mais. Temos que parar de viver dessa forma. Nos tornamos muitas vezes cristãos museu, que vive lembrando do passado. Aquilo. Quem vive no passado é museu. Nós precisamos viver o presente agora. Aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Amém ou não? Ontem eu ganhava 10 mil reais, pastor. Hoje eu ganho 1.800 reais. Mas eu quero ter as mesmas coisas que eu tinha ganhando 10 mil reais. Isso não é possível. Eu preciso aprender a viver com 800 ou 1.000 reais, ser fiel com os 1.000 reais, até Deus abrir uma porta nova, se for da vontade dele. Amém ou não? Tem isso. Eu ganhava 10, agora eu ganho 800. Eu não valorizei os 10. Deus fechou a porta para mim agora, filho. Você vai ter que aprender a valorizar, aprender a dar valor em uma porta tão tremenda como essa, quando eu te der novamente. Mas você vai ter que esperar a minha vontade, Deus está dizendo. A hora certa ainda não é hora para você. Enquanto isso, vai ralar naquilo que eu te dei, naquilo que você está sendo o seu tratamento. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muitos veem na prosperidade a porta da felicidade. A verdade é essa. E nem sempre é assim. Nem sempre valores financeiros no bolso é motivo de alegria ou felicidade. Agora, se você não consegue discernir o que é bom para você e a sua família, não tem a sabedoria de tomar as decisões corretas, então espere ouvir de Deus. Espere você ouvir a palavra de Deus, seja na Bíblia, seja numa palavra como essa. Mas, amados, por favor, não saia tomando decisões sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando eu tomo uma decisão sem ser a vontade de Deus, eu sofro demais. É muito sofrimento, é muita retaliação, é muita decisões erradas que vêm atropelando em cima de uma decisão. Sabe aquele abismo puxando o outro? Você toma uma decisão errada e acarreta em cima disso grandes tristezas, sofrimentos. Versículo 8, 9 e 10. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Ou seja, Samuel já estava ouvindo Deus, não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Ou seja, ele está dizendo: todos os homens, todos os seus filhos que você trouxe a mim são bênção, são excelentes, Jessé, mas não para o propósito que Deus tem. O que prevalece sempre será as vontades de Deus. Sempre as vontades de Deus prevalecem na vida daquele que o teme. Sempre. Nós precisamos aprender a temer a Deus, a saber que a mão dele pesa sobre os rebeldes e desobedientes, mas abençoa aqueles que é humilde, servo e fiel. Amém? Nós precisamos conhecer as vontades de Deus para nós. Porque se nós não conhecermos as vontades de Deus para nós, nós vamos ficar batendo em portas fechadas. Amém?
Bom, aí Jessé manda chamar Davi. Versículo 12, disse: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel então voltou para Ramá. Amados, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós não questionamos as suas vontades, seja em uma porta que foi fechada por Ele, ou seja em uma porta que foi aberta por Ele, tudo fica mais fácil para nós. As nossas decisões ficam mais fáceis. Quando Deus realmente Ele fecha uma porta para nós, Ele está nos livrando do mal. Porque Ele sabe que já deu o que tinha que dar. Ele sabe que o que existe atrás daquela porta já foi corrompido, não serve mais para nós. Amém? Nós precisamos aprender a ouvir o não e aceitar, não é só ouvir, aceitar o não de Deus. Mas o problema é que muitos de nós não aceitamos o não de Deus. Deus está dizendo não e eu estou não, mas eu quero, mas eu preciso, mas eu vou fazer mesmo que seja sem o Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que tudo que eu pedir em seu nome, Ele fará. Sim, a Bíblia diz isso, desde que seja da vontade dEle para o seu bem. É isso que nós precisamos entender e que muitos não entendem. Fica em cima falando com Deus, mas precisa saber se essa é a vontade dEle e é para o seu bem. A Bíblia diz no livro de Tiago que você pede e não recebe. Por quê? Porque pede errado, não sabe pedir, não tem a aprovação de Deus. Não tem aprovação de Deus nesse pedido. E para você não sofrer, Ele não te dá. Porque não é da vontade dEle. E Ele sabe que aquilo vai afastar você dEle, ou vai afastar você do ministério, ou vai fazer com que você seja uma pessoa arrogante. Aquilo vai destruir a sua vida, então Ele não te dá. Ah, pastor, mas e se eu quero, e mesmo que Deus eu não sei, será que se eu ficar insistindo com Deus, mesmo que se não for da vontade de Deus, Ele me dá só para se livrar de mim? Isso não existe. Olha só, preste atenção no último texto que eu vou ler agora. Se você quiser anotar na sua agenda, para você ler depois, muito importante. 1 João capítulo 5, versículo 14. Esse texto fecha essa palavra com chave de ouro. 1 João 5, 14. Olha o que diz. 1 João 5, 14. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Repetindo, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Você entendeu isso? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele ouvirá. E se pedirmos alguma coisa que não é da vontade de Deus? Ele fará? Querido, aquilo que eu conquisto, Deus não estando de acordo, fora das vontades de Deus, é arrombamento. Não tem bênção do Senhor. Nós aprendemos nesta noite, hoje, com o profeta Samuel, que as vontades de Deus, independentes das nossas vontades, precisam prevalecer. As vontades de Deus têm que ser em primeiro lugar para nós. Ela precisa prevalecer na vida de um cristão. Na vida daquele que quer se dar bem em Deus, naquele que quer ser abençoado, naquele que quer viver na bênção.
ele precisa obedecer primeiramente às vontades de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos rever muitos nossos conceitos de cristão, amado. Muitos nossos conceitos de cristão. É nós que servimos a Deus, não é Ele que nos serve. É nós que devemos obediência a Ele, não Ele a nós. E nós muitas vezes apertamos Deus de uma forma para que Ele nos obedeça. Está errado, não é assim que funciona. Querido, se nós ainda somos aceitos na presença de Deus, diante de tanta desobediência, é por graça, misericórdia, principalmente pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra na nossa vida. Porque aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas que nós possamos ouvir e tomarmos posse dessa palavra e obedecermos, e a partir de hoje fazer tudo segundo a vontade de Deus. Se eu sou chamado servo de Deus, eu preciso fazer a vontade dele. Como que eu sou chamado de cristão e não obedeço Cristo? E as vontades dele não prevalecem? Como eu sou chamado um homem, uma mulher de Deus, se eu não obedeço Deus? Se as vontades dele não prevalecem na minha vida? Como? Jamais, querido, jamais nós questionaremos as portas que foram fechadas. E nem nós questionaremos as portas que foram abertas. E nem tentaremos arrombar nenhuma porta, se nós entendermos que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Se eu entender que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, eu vou deixar Ele decidir todas as coisas na minha vida. Então entenda bem, você é chamado homem de Deus, você é chamado mulher de Deus, cristão, você é aquele que serve a Deus, é aquele que serve a Cristo, é aquele que tem a sua vida entregue no altar. Então obedecer, deixar as vontades de Deus prevalecer na nossa vida é uma marca nossa do cristão. Por isso somos diferentes, não somos melhores, mas somos diferentes. Porque na nossa vida prevalece e sempre prevalecerá as vontades de Deus. Amém? Você entendeu e tomou posse dessa palavra na sua vida? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus consolide essa palavra em nós? Amém, Jesus. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, diante do Senhor eu coloco todos esses que estão me ouvindo nesta noite. Meu Deus, que essa palavra possa se tornar rema em nós. Meu Deus, que nós possamos aprender com o Senhor que as suas vontades sempre prevalecerão em nós. Meu Deus, esse estudo sobre a vida e a obediência do profeta Samuel nos ensinou muito. Nos ensinou que as vontades do Senhor têm muito peso na nossa vida. Nos ensinou que sempre que nós formos tomar uma decisão, que o Senhor seja a resposta para nós. Nós queremos e precisamos que o Senhor, ó Deus, esteja atento ao nosso clamor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa essa família que tem, ó Deus, sofrido tanto por tomar tantas decisões erradas. Essa pessoa, Deus, que tem, ó Deus, clamado ao Senhor tanto, mas em um pedido que não é a vontade do Senhor. Meu Deus, tem tantas pessoas que têm insistido com o Senhor em uma porta que já foi fechada. Meu Deus, traga a certeza no coração dessa pessoa que não tem mais nada para ela ali, Senhor. Que o Senhor tem portas novas. Ou
Trabalhe o coração dessa pessoa para que assim que uma nova porta for aberta, essa pessoa tenha mais responsabilidade em cuidar do que está atrás desta porta. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo nesse momento e eu declaro vida e vida em abundância sobre ela. Em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa está abençoada pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Que Deus possa te abençoar sempre e você possa sempre ter uma decisão a tomar em cima das vontades de Deus. E você diz, amém, e glórias a Deus por isso. Obrigado, querido, por ficar aqui conosco, por estar participando desse momento. Teremos as nossas reuniões normal durante essa semana, reunião de célula, e no próximo domingo nós estaremos aqui trazendo novamente a palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço e uma excelente semana no Senhor. Fique na paz.